Paz. Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Nós estamos estudando sobre ansiedade. Estamos vendo esse tema de uma perspectiva bíblica e não de uma perspectiva psicológica secular. Nós já vimos algumas coisas sobre ansiedade. Nós já vimos a definição de ansiedade. Nós já vimos as explicações seculares sobre a ansiedade. Já vimos que a ansiedade gira vários outros transtornos, outras subdivisões, como o transtorno do pânico, dentre outros. Nós já vimos a ansiedade, algumas definições da ansiedade da perspectiva secular, que nós discordamos em vários pontos. Nós não cremos que a ansiedade, ela é... Por exemplo, nós temos dificuldade de crer que a ansiedade, pelo menos eu tenho dificuldade de crer, que a ansiedade é um transtorno biológico. Eu não creio e tenho certeza que à luz da Bíblia é difícil provar isso. Porque nós vimos, e iremos ver nessa aula de hoje ainda, que a ansiedade tem um princípio espiritual. A ansiedade começa a existir após o pecado e ela está relacionada diretamente com o pecado. Nós vimos em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, nós vimos que o primeiro sentimento de Adão e Eva que é registrado na Bíblia é que Adão e Eva teve medo. Eles ficaram ansiosos. E a primeira ansiedade do homem não foi nem em relação a algum perigo que não existia, algum perigo invisível, alguma coisa da cabeça dele. Não, era um perigo real. Eles tiveram medo de Deus, porque tinham acabado de pecar. Uma vez que a ansiedade faz você ficar com medo de coisas que muitas vezes nem acontecem, nem existem, ou nem vão acontecer, Adão e Eva, pelo contrário, eles tiveram um medo real, medo de Deus, porque tinham acabado de desobedecer a Deus. Então nós temos dificuldades em acreditar que a ansiedade tem um princípio biológico, é algo do seu organismo, é um hormônio desequilibrado, é uma questão genética. Nós temos dificuldade, porque à luz da Bíblia, isso não é provado, isso não é mostrado. E à luz da ciência, ainda hoje não foi provado. Embora muitos psicólogos e muitos psiquiatras afirmem que pode ser um problema genético, veja bem, pode ser um problema genético. Eu nunca vi um dizer, olha, com certeza é um problema genético. Até hoje eu não vi. Se alguém conhece algum cientista que afirma isso, prova, não é só afirmar, é provar. Eu não conheço. Então, pode ter um problema genético. Mas eu tenho dificuldade com essa definição por dois motivos. Primeiro, se é um problema espiritual, se a ansiedade está ligada a uma situação espiritual, até mesmo psicológica, não somente espiritual, até mesmo a questão psicológica, à luz da Bíblia, ela afirma que os pais não herdarão os pecados dos filhos. Perdão, desculpa, é o contrário. Os filhos não herdarão os pecados dos pais. Então, se é um problema espiritual, não tem como ser genético. Segunda coisa, não é porque meu pai foi diabético, minha mãe foi diabética, meu avô era diabético, que eu tenho que ser diabético. Eu vou ser diabético se eu tiver uma alimentação ruim, se eu comer muito carboidrato, comer muito açúcar, aí não tem jeito. Mas não é porque meu pai foi, minha mãe foi, minha avó foi. Se seu pai foi, se sua bisavó foi, se sua mãe foi, se suas tia foi, e você tem uma alimentação diferente, dificilmente você vai ser diabético. Então, essa questão genética é uma questão ainda muito aberta. Crer nisso cegamente, eu acho uma temeridade. Você pode até levar em conta algumas coisas. Por exemplo, eu creio que uma mãe muito ansiosa vai criar filhos ansiosos. Isso eu creio, porque influencia. Mas uma coisa é influenciar, outra coisa é determinar. E na Bíblia não existe nada de determinismo na revelação de Deus. Nada. Nem a predestinação que tanto falam aí é um determinismo como alguns podem pensar. Não, você está eleito para ir para o céu, você está eleito para ir para o inferno. Não é assim. Você vai para o céu, você vai para o inferno mediante uma decisão sua. Então, o que influencia? Influencia. Uma mãe ansiosa influencia os filhos ficarem ansiosos. Uma mãe e um pai que tem medo de tudo, que cria os filhos com medo de tudo,
a criança cresce com certos temores. Mas ainda assim, não determina. Influencia, mas não determina. Você pode nascer numa favela cheia de bandidos. Ser criado no meio de bandidos. Com os valores totalmente invertidos. E se você quiser ser uma pessoa boa, você é. Porque influencia, mas não determina. Porque nós não somos seres determinados. Nós somos seres livres, que fazemos escolhas. E se eu tomar algumas decisões na minha vida, eu posso sim vencer a ansiedade. Principalmente se ela é uma questão espiritual, como nós cremos à luz da Bíblia. Se a ansiedade ela tem uma origem mais espiritual, ela atinge o biológico, como eu já falei, mas se ela tem uma origem mais espiritual, mais psicológica, ela pode ser vencida também, sim. Ela pode ser vencida mediante decisões. Nós vimos isso aqui. Nós discordamos da definição secular, como eu falei na aula passada, por exemplo, que é um biológico, que a ansiedade nos ajudou na questão da evolução, nós discordamos totalmente disso, a ansiedade não ajudou em nada. Primeiro, porque não há evolução. E segundo, porque ninguém precisa de ansiedade para resolver nada. Os psicólogos seculares, como não tem como explicar claramente a ansiedade, eles partem do princípio que a ansiedade é necessária. Não é. Eu não preciso ficar ansioso para fazer nada. Eu preciso de paz e tranquilidade, de segurança, de fé para fazer as coisas. Mas eles pregam, não, a ansiedade é bom para atravessar a rua, a ansiedade para fazer uma prova, esse friozinho na barriga é bom. Não é nada. Quanto mais tranquilidade, quanto mais segurança você tiver, melhor resultado você tem. Tem pessoas que, é claro, mediante alguma situação, ficam ansiosos, mas tem pessoas que a sua psique é tão forte que eles conseguem enfrentar problemas com ansiedade, mas com segurança ao mesmo tempo. Mas se tirasse totalmente a ansiedade, ele faria muito melhor. Essa é a verdade. Bom, então nós vimos tudo isso na aula passada. Nós vimos os sintomas da ansiedade, nós paramos aí. Eu vou começar daí então, sobre os sintomas da ansiedade. Eu vou só repetir rapidamente. Bom, os sintomas variam de uma pessoa para outra. Os mais comuns são uma inquietação. A pessoa ansiosa ela fica inquieta, roda de um lado, roda para o outro. Alguns sentem fadiga, um peso, um cansaço. Já pensou que o seu cansaço pode ser ansiedade? Às vezes você vive cansado, não sabe do que é um cansaço, sabe? Pode ser derivado da ansiedade. Isso aqui é verdade. Porque o peso espiritual sobre você cansa o seu corpo físico. Lembre-se sempre disso. Nós somos uma unidade psicossomática. O que acontece com o meu espírito, com minha mente, atinge o meu corpo. E o que acontece com o meu corpo, atinge meu espírito e a minha mente. Irritabilidade. A pessoa que vive irritada por tudo. Pode ser uma questão de ansiedade. Dificuldade de concentração. Isso aqui é clássica, né? Não tem jeito, né? Dificuldade de concentração. Pode ser uma questão de ansiedade. Tensão muscular. Já falei para vocês de um pastor amigo meu, aqui em Jacareí. Eu posso falar o nome dele, porque ele nunca pediu segredo de falar isso publicamente. O pastor Jefferson do TBB. Ele estava num estresse tão grande, numa ansiedade tão grande, que ele estava dirigindo o carro aqui em Jacareí e travou. Ficou travado dentro do carro, bateu o carro, inclusive, com os 2 filhos dentro. Tiveram que chamar o resgate para poder tirar ele todo duro dentro do carro, o pastor Jefferson. Numa época ele passou um problema sério lá na igreja, em umas coisas lá. E foi tanto estresse, tanta ansiedade, que ele ficou todo duro. Levaram ele como se leva um boneco, todo duro. Palpitações, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça, a alteração nos hábitos intestinais e náuseas. Esse é meu problema. Se eu ficar ansioso, atinge logo o meu estômago. Muito bem. Agora nós vamos ver como é que a Bíblia, agora veja bem, como é que a Bíblia trata sobre ansiedade. Nós vimos a visão secular, respeitamos a ciência, respeitamos os psicólogos, os psiquiatras, mas não cremos em tudo que eles dizem. Tem muitas coisas que não fazem sentido e outras que são contra a Bíblia, como eu acabei de falar algumas coisas agora e na aula passada. Preste atenção na Bíblia, como é que é a questão da ansiedade. Vamos lá. Primeiro, a palavra ansiedade, na língua grega, é a palavra merimna. Merimna é a palavra que aparece para ansiedade. Algumas vezes,
ela é traduzida como inquietação, inquietar. Porque quando a pessoa está ansiosa, acabei de falar aqui, ela fica inquieta, ela não tem paz. Então, algumas vezes a palavra é traduzida como inquietação. Também é traduzida como cuidados, certo? Cuidado, a pessoa fica, cuidado assim, a pessoa fica num estado de atenção o tempo todo, sabe? É nesse sentido. Para ser sincero, a palavra grega é de difícil tradução, porque a palavra para ansiedade na Bíblia, ela vem de uma raiz que significa estrangulamento, alguém que está sufocando. Isso na língua grega. A raiz dessa palavra ansiedade vem da palavra estrangulamento, falta de ar. Então é uma palavra muito rica. É inquietação, falta de ar, estrangulamento, sufoco. Essa é a palavra. Ok. Aparece no Novo Testamento 6 vezes. Nesses sentidos que eu acabei de colocar aí. Eu não vou ler porque eu já estou falando para você, depois você dá uma olhadinha com calma. No hebraico, tem 2 palavras que traduzem ou ansiedade ou sintoma de ansiedade. No hebraico, a primeira palavra, a palavra mais importante, é a palavra laham. Laham, no hebraico, significa desfalecer. Porque quando você está ansioso, você realmente desfalece. Você desfalece psiquicamente, você não consegue raciocinar com lógica, não pensa com lógica. Seu corpo sente o peso e você você desfalece, você perde as forças. Então essa é a palavra no hebraico, laham, desfalecer. Outra palavra que é usada também no hebraico é a palavra rosh. Rosh, que significa... Rosh é um pouquinho mais difícil de traduzir, mas rosh significa confundido. É a pessoa que está confusa. Paulo traduz como envergonhado, mas é envergonhado no sentido assim de não saber o que fazer. Você está meio, sabe? Então, é difícil traduzir essas 2 palavrinhas porque ela é muito rica nas línguas originais. Ela tem vários significados nas línguas originais. Mas a ideia é essa aqui, de você ficar confuso, confundido. Bom, então nós temos a palavra ansiedade na língua grega, merimna, e na língua hebraica, laham e rush. O que acontece é que estas palavras, elas têm significados diferentes dependendo da situação. Pode passar o próximo quadro. Por exemplo, ansiedade, laham, rush, às vezes é traduzida também como preocupação. Às vezes. Poucas vezes, mas algumas vezes são. O que acontece é que é uma diferença bíblica do termo. A preocupação na Bíblia é legítima. A Bíblia diz que é correto você ter preocupação. Talvez seja aqui o problema da confusão dos psicólogos e dos psiquiatras. Se eles estudassem a Bíblia, talvez ajudasse bastante. Preste atenção. Na Bíblia, a Bíblia ensina que é correto você ter preocupação. É legítimo e até correto. No português, preocupação e ansiedade são praticamente irmãs gêmeas, siameses. São a mesma coisa. Se alguém está ansioso, é que a pessoa está preocupado, né? Se está preocupado, é porque está... São sinônimos no português. Na Bíblia não é. Se eu disser que Thelma está ansiosa, ou se eu disser que Thelma está preocupada, é a mesma coisa para nós. Se eu dissesse na Bíblia, pela luz da Bíblia, Thelma está preocupada, ninguém teria problema com Thelma. Se eu disser, Thelma está com ansiedade, aí Thelma estaria com um certo problema. Como é que nós vamos criar uma cultura na nossa cabeça para ter preocupação e não ter ansiedade? Para cultivarmos a preocupação que é correta e lutarmos contra a ansiedade que é errada. Veja como o mundo realmente jaz no maligno. Se levasse essas informações em conta, e qualquer aluno de teologia, num módulo, numa cadeira de psicologia, estuda isso. Eu estudei isso aqui no seminário. 5 anos de faculdade brasileira e eles não ensinam essas coisas. Nem levam em conta. Pelo menos levasse em conta e não acreditasse, eu aceitaria. Pô, eu vi o que a Bíblia ensina, o que o cristianismo prega, mas eu não acredito. Beleza, mas pelo menos você ficou sabendo o que é. Mas nem isso. Então vamos lá. Oi.
É, é. Então vamos lá. A preocupação é ensinada na Bíblia como legítima. Provérbios 6:6. Ele diz: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se preocupa com o dia de amanhã. Ou seja, eu me preocupar com o futuro, o meu futuro, o futuro da minha família, é correto. Eu sempre me preocupei com o futuro dos meus filhos, da minha família. Então eu passei a minha vida toda trabalhando, pensando no futuro deles. Eu pavimentei, eu fiz o que eu pude dentro dos meus recursos, das minhas condições, eu pavimentar o futuro dos meus filhos. E graças a Deus eu acho que consegui, pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu me preocupei, eu, Iraci, desde o início com o futuro dos nossos filhos. Essa preocupação é legítima. E se você tem filhos e você não se preocupa com a sua família, você está errado. Você tem que se preocupar. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer pelos meus filhos. Hoje eu me preocupo com os meus netos. E eu me preparo para poder ajudá-los. Claro que não é responsabilidade minha criá-los, é o problema de Stephanie e Eduardo. Mas ainda assim eu mantenho uma preocupação correta pelo futuro deles, como avô. Então a preocupação é ensinada. Deus usa as formigas como exemplo. Olha, as formigas se preocupam com o inverno, elas recolhem do celeiro para quando chegar o inverno eles terem o que comer e tal. Essa preocupação é legítima. Já a ansiedade é combatida veementemente como algo que o cristão deve lutar e se cuidar contra ela. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia condena o tempo todo a ansiedade. Deus sabia que quando eles pecaram no Éden, a ansiedade ia fazer parte da vida humana. E Deus, desde o começo, trata desse problema. Por isso que a ordem que mais aparece na Bíblia, isso é importantíssimo você nunca esquecer disso. A ordem que mais aparece na Bíblia, quando Deus aparece para falar com o seu povo, é: não temas, não te assombres, não temas, é o tempo todo. Eu nem sei quantas vezes aparece, mas é mais de 1000 vezes que aparece. Deus fala isso muito mais do que dizer, se preocupe com sua salvação. É, não temas, não temas. O tempo todo. Por quê? Porque a ansiedade passou a existir na raça humana devido ao pecado, devido à queda. Nós somos pessoas agora, por natureza, ansiosas. Muito bem. Deus se preocupa com o seu povo, Isaías 46. Ele diz, olha, lembre-se dessas coisas, quem é o seu Deus, o que é que eu fiz por vocês. Lembre que eu carreguei vocês no colo. Amanhã vai acontecer isso e aquilo. Lembre de mim. Deus se preocupa com o seu povo. E você não vai dizer que Deus é pecador, é? Claro que não. Deus se preocupa. E Deus não peca, porque preocupação não é pecado. Eu vou já mostrar de maneira mais prática a diferença. Mas por enquanto entenda isso. A Bíblia afirma que é legítimo a preocupação. E a Bíblia condena veementemente a ansiedade. Preocupação é correto, ansiedade é errado. E por que preocupação é correta? Porque Deus ensina isso na Bíblia. Porque Deus se preocupa com o seu povo. O apóstolo Paulo se preocupava com Timóteo. Timóteo, cuida de você, lê a Bíblia, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Quando eu morrer, quando eu partir, vai acontecer isso, isso e aquilo. Cuidado, Timóteo. Ele se preocupa com Timóteo, o apóstolo Paulo. Jesus se preocupou com Jerusalém, se preocupou com a sua mãe, por exemplo. E Jesus não tinha pecado, certo? Vamos para frente um pouquinho. Eu não vou ler esses versículos, porque eu vou demorar muito tempo e tem muita coisa que eu queria ver se eu conseguia encerrar essa aula hoje. Vamos lá. Os males da ansiedade. Passa aí. Então, nós já sabemos uma coisa. Na Bíblia, ansiedade é errado, preocupação é correta. O que nós temos que fazer é educar a nossa cabeça para saber o que é preocupação e saber o que é ansiedade. Então, vamos para frente. Os males da ansiedade. A ansiedade cria uma situação, muitas vezes, irreal. Eu acabei de assistir um podcast com um psiquiatra cristão, que a irmã passou para mim, a Maria Angélica, que ela segue ele, Ismael Sobrinho, esse é o nome dele, Ismael Sobrinho, que inclusive foi o psiquiatra do pastor Jeremias, quando ele teve um problema de saúde aí. E ele disse o seguinte, eu sabia de 70%, ele afirmou que realmente é 80%. 80% das suas preocupações
não se concretizam. Nós vivemos ansiosos por névoa, por fumaça, por coisas que sequer vão acontecer. 80%. Lembrando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não é para menos, né? É insegurança para tudo quanto é lado, não tem como ficar seguro mesmo. Esse é o primeiro problema da ansiedade. Cria uma situação muitas vezes irreal. A preocupação não faz isso. Quando você se preocupa, é por uma coisa real. Já a ansiedade, você vê monstro debaixo da sua cama, dentro do seu guarda-roupa. A preocupação não. Bom, eu me preocupo com a educação dos meus filhos. Então, eu preciso aqui guardar um dinheirinho para a faculdade deles. É legítimo isso, porque vão precisar mesmo. É real isso mesmo. A ansiedade se preocupa por coisas irreais. Segundo, a ansiedade faz você sofrer desnecessariamente. Faz você sofrer muitas vezes desnecessariamente. Você sofre por uma coisa que não aconteceu e nem vai acontecer. Então, ela antecipa um sofrimento que não tem condições. Faz você sofrer antecipado. Você antecipa e muitas vezes é desnecessário. Quarto, você não consegue raciocinar com lógica estando ansioso. Preocupado é diferente. Preocupado você pensa, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu tenho que fazer aquele negócio, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou falar com o pastor Zé Luiz, assim, tal, vou pedir a Aline para fazer isso, pronto. Seu cérebro está oxigenado, você raciocina com lógico, isso é... Mas a ansiedade não. Eu falo, meu parceiro, e agora? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, toca o telefone, pronto, morreu. Ai, você fica num desespero, sem pé, sem cabeça, sofrendo antecipadamente, sem lógica, você não raciocina com lógica. Você, quando está ansioso, você não consegue raciocinar com lógica. Por isso que na Bíblia é diferente, preocupação de ansiedade. Não é que a ansiedade é necessária, como os psicólogos falam. Não é que a ansiedade é necessária como os psiquiatras. Não é necessária a ansiedade. O mal nunca é necessário. Nunca o mal é necessário, qualquer que seja ele. É que há uma diferença entre preocupação e ansiedade, que a Bíblia vê e a psicologia não vê. Descontrola suas emoções. A ansiedade é inimiga direto da sua fé. Quanto mais fé você tem, menos ansiedade você tem. Quanto mais ansiedade você tem, menos fé você tem. Eu sei que é doído falar isso para algumas pessoas, mas é verdade. Quanto mais fé, menos ansiedade. Quanto menos fé, mais ansiedade. Não estou dizendo que você não é crente, não estou dizendo que você perdeu a salvação por causa disso, não, pelo amor de Deus, viu? Os ansiosos também vão para o céu, pode ficar tranquilo, viu? Porque Cristo falou, vinde a mim todos os que estáis. Isso, então, se você está sobrecarregado, fica tranquilo que Ele te chamou para ir para o céu também. A ansiedade, mas coloque isso na sua cabeça, a ansiedade é inimiga direta da sua fé. Inimiga direta da sua fé. Por isso que ele fala tanto, não temas, não temas. Sabe por que meus versículos prediletos é Isaías 41:10, 41:13? Porque tem coisas na minha vida que balança comigo. Balança mesmo. E é por isso que meus versículos prediletos é Isaías 41:10, 41:13, que diz o seguinte, vamos lá, olha. Não temas. Eu sempre, quando eu estou ansioso, eu coloco isso no meu coração. Eu coloco como se fosse Deus falando para mim. Ele usa meu nome, Elder. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te digo, não temas, que eu te ajudo. Tira aquele peso, sabe? Agora mesmo eu fiquei ansioso com a milícia, todo mundo sabe, agradeci tanto a igreja pelas orações, e eu tenho certeza que pelas orações dos irmãos que ajudaram a minha neta, eu estava com o coração desse tamanhozinho. Eu ficava o tempo todo repetindo na minha cabeça, não temas que eu sou o teu Deus, não temas que eu te ajudo, não temas, não temas. E sustentando minha filha, Iraci e os outros, entendeu? Nossa, traz uma paz, é sobrenatural, não tem como explicar. Vem uma coisa assim no seu coração, sabe, arde por dentro, queima, você sente Deus. Não tem como traduzir em palavras humanas. Nem que eu fosse o maior poeta do mundo, eu conseguiria explicar em palavras o que você sente nessa hora. Mas quando você usa isso, é Deus falando. Você sabe quem é Deus.
Oi. Boa. Excelente. Excelente, pastora. É exatamente isso. Isso é fé. Fé é diferente realmente do pensamento positivo. Eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor é meu Deus, que o Senhor pode, que o Senhor está no controle, que o Senhor faz milagre, que o Senhor vai fazer um milagre, que o Senhor toma nas tuas mãos esse problema. Isso é fé. Não é eu dizendo para mim mesmo, não, vamos pensar positivo. Não, não. É Deus, me ajuda. Deus, as nossas vidas estão nas tuas mãos. Nos fortalece. Faz um milagre, Senhor, nas nossas vidas. Isso é fé. Muito bom, pastora. Agora vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um ponto fraco na minha vida, que é realmente, eu fico ansioso quando, por exemplo, se eu receber a notícia agora, que daqui a 2 minutos eu vou tacar o pé do vidro no chão e morrer, não tem problema nenhum. Senhor, nas tuas mãos entregue meu espírito, perdoa meus pecados, estou tranquilo. Se for com Iraci e a minha família, eu já fico ansioso. Meu estômago já começa... Eu já contei essa história, vou repetir para aqueles que não conhecem. Eu era pastor em São José dos Campos, na Cristã Evangélica. E na Cristã Evangélica tem um dia que todas as igrejas cristãs evangélicas se reúnem num grande lugar, todas as igrejas, colocam barracas e todo mundo vai para lá. É um dia que tem futebol, tem culto, tem brincadeira. É um dia para as igrejas cristãs evangélicas, né? É tipo Cristã Evangélica Day. E eu fui participar nesse dia com a nossa igreja, colocamos uma barraca de pastel lá para vender, aquela coisa toda. Só que o meu filho mais novo, ele tinha bronquite asmática. E de vez em quando ele tinha uma crise. Ele teve uma crise. E ele não quis ir. Então fica em casa então. Ele ficou em casa e eu fui, Iraci e Stephanie. E chegando lá, passamos o dia lá e daquele corre-corre, disse, Iraci, liga para o Eric, pergunta como é que ele está. Aí passou. E eu acho até que Iraci achou que eu tinha ligado e eu achei que ela tinha ligado. Então, quando foi 5 horas da tarde, que acabou tudo, eu perguntei para ele assim, Iraci, você falou com o Eric? Aí eu liguei de manhãzinha cedo, mas ele não atendeu. Não liguei mais não, achei que você tinha ligado, isso eu também não liguei não. Então liga para ele para saber como é que ele está. Aí você pega e liga para o Eric. E o telefone toca, até cair, o Eric não atende. Aí já deu aquela coisa. Na época tinha telefone fixo, né? Liga no fixo que ele acorda, liga no fixo que ele vai ouvir, deve estar jogando bola no meio da rua. Liga no fixo. Aí ligou no fixo, toca, nada. Aí já deu outra pipotação, e agora? Liga de novo, aí ligou. Rapaz, começa a perder a paz. E nada de Eric atender, liga, nada, e disse assim, vamos para casa. Corremos para casa, eu, Iraci, Stephanie, gente, arruma isso aí que o Eric não está passando mal, alguma coisa, vamos para casa. Lá de onde nós estávamos até a nossa casa, levamos uma meia hora para chegar. Foi meia hora Iraci ligando dentro desse carro e Eric não atendia. E meu coração foi, ó. Pss. Chegamos lá, estava a molecada toda na rua jogando bola. Deve estar jogando bola o moleque. Olhei, o Eric não estava no meio da molecada. Eu perguntei, vocês viram o Eric? Não vi. Alguém viu o Eric hoje? Não vi Eric, não. Hoje não vi, não. Subi, cheguei na minha casa, fui abrir a porta fechada por dentro. E o Eric não atendia. Eric não atendia. Rapaz, eu comecei a ficar... E eu berrava, tocava campainha, Eric, campainha. A vizinhança, todo mundo com a cabeça de fora, sabendo o que estava acontecendo. Eu gritando, Eric, batendo na porta, nada. Eu já tinha perdido uma filha. Eu disse, Deus, de novo não, Deus, de novo não, Deus, de novo não, eu não vou aguentar. Irmãos, eu arrombei a porta, tive que arrombar a porta. Arrombei a porta com o pé, porque estava fechado por lá de dentro. E nada. Da sala para o quarto do Eric, cada passo que eu dava parecia que eu estava morrendo. Cada passo que eu dava. Quando eu cheguei na porta do quarto do Eric, tudo escuro. Eu disse, meu Deus. Vou abrir essa luz, meu filho vai estar morto e eu não vou aguentar. Deus, eu não vou aguentar. Aí eu acendi a luz e disse, Eric. Aí eu quase que digo um palavrão agora. Tirou o pano da cabeça, estava dormindo. Desculpa falar isso aqui, pastor. Filho de uma égua, tu quer me matar, seu filho de uma égua? Falei assim para ele. Era uma mistura de alegria e raiva ao mesmo tempo. Quem morre, quase morre eu e Iraci. A ansiedade foi tão grande que o pastor Eric podia ter tido um piripaque, ter morrido no meio da casa e o Eric queria me enterrar. Porque estava dormindo, pastor.
Mas, rapaz, eu fiquei com... Rapaz, Eric, tu não sabe o que tu fez. Até hoje eu conto essa história. Até hoje. Eric quase me mata uma vez por causa disso aqui. Daquele dia em diante, eu aprendi a fazer o seguinte. Bom, se vai acontecer, então, como diz lá o sambazinho, né? Deixa acontecer. Quando acontecer, eu fico ansioso e choro. Até lá, eu vou me fortalecer em Deus. É isso que eu faço. Se acontecer, aí beleza, eu vou ficar ansioso, eu vou chorar e tal. Até lá, eu vou me fortalecer em Deus. Eu não olho para o problema, eu olho para Deus. É assim que eu venço a ansiedade. Aprendi quase morrendo isso aqui. Mas aprendi. Então, minha filha, enquanto Deus não disser não, então acabou. A ansiedade eu não vou ter mais. E aí eu vou lutando. Ok, o ensino de Jesus Cristo, vai lá. Jesus claramente nos ensina que Ele quer que você o entregue às suas ansiedades. Aprenda a entregar as suas ansiedades a Jesus Cristo. Vamos ler junto Mateus 11, 28 e 29. Vamos lá? Vinde a mim. Então presta atenção. Aqui está o segredo para vencer as ansiedades. Você entregar a Jesus Cristo a sua ansiedade, o seu fardo. Como é que você faz isso? Você lembra daquele filme Ghost, do outro lado da vida? Eu ia trazer o videozinho, mas eu acabei no corre-corre esquecendo de baixar o vídeo. Tem uma cena no filme Ghost que a, entre aspas, vidente falsa está com um cheque de 2 milhões de dólares. Um cheque de um dinheiro que foi roubado. E a alma, entre aspas, do lado dela. E a alma diz assim para ela, Alda, acho que é Alda o nome dela, entrega esse dinheiro para caridade, porque esse dinheiro é um dinheiro amaldiçoado. Muita gente morreu por esse dinheiro. Mas a vidente, que é uma pilantra, uma trambiqueira, quando olha para o cheque de 2 milhões de dólares, fica naquela coisa. E do outro lado da rua tem duas freiras batendo um sininho pedindo esmola. Duas freiras. E a alma diz, vai lá, entrega o cheque para caridade lá. Aí ela vai. Ela pega e entrega o cheque para a freira, né? E a freira fica puxando para um lado e ela puxando para o outro. E a alma do lado, entrega, Alda. E ela, estou entregando. E aí a freira puxa, ela puxa, entrega, mulher. Entrega, toma. E sai dizendo... A mesma coisa acontece com a gente. De boca a gente diz, eu vou entregar nas mãos de Deus. Aí fica puxando para cá. Você não consegue, você diz que vai entregar nas mãos de Deus, que vai confiar, mas não faz isso realmente. Se você conseguir entregar realmente, não é da boca para fora, é você dizer, Senhor, está aqui o meu fardo, está aqui a minha ansiedade, eu confio em Ti e eu vou descansar em Ti, eu lhe garanto que você vence a ansiedade. Porque tem vários e vários exemplos na Bíblia e fora da Bíblia, inclusive na minha vida. A questão é, você realmente está entregando nas mãos de Deus? Essa é a questão. Não é só saber, não é só falar, é realmente fazer. Se você disser, Senhor, isso aqui está tirando a minha paz, isso aqui está me deixando ansioso, mas eu não vou mais me preocupar com isso, eu vou entregar nas tuas mãos e vou descansar. Se você fizer isso de verdade, eu lhe garanto que você vence a ansiedade. E não sou eu que garanto, não, é Deus que te garante isso. Entrega para mim. Toma, me dá teu fardo e toma o meu, para tu ver uma coisa. O que é que ele diz no final? Você vai achar descanso para a sua alma. Entregue a sua ansiedade nas mãos de Jesus. Entregue. Não fique que nem a mulher lá do coxo, não. Puxa lá, é Deus puxando e tu puxando, é Deus puxando e tu puxando. Aí não vai. Eu não coloquei 1 Pedro 5,7, mas você tem condição de projetar aqui 1 Pedro 5,7? Tem condição de projetar aqui o versículo de 1 Pedro 5,7? Porque os apóstolos aprenderam com Jesus, os apóstolos aprenderam esse ensinamento com Jesus, e você vai ver que depois da ressurreição, eles não são mais ansiosos, depois da ressurreição. Nem diante da morte, eles ficam ansiosos. Olha 1 Pedro 5,7, vamos ler juntos? Vamos lá.
Vamos ler de novo. Vamos lá. Lançando. Isso são os apóstolos que aprenderam com Jesus, o que ele ensinou aqui em Mateus, já ensinando para a igreja. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Atos capítulo 8, estes mesmos apóstolos são ameaçados de morte, são chicoteados, sentenciados, são presos. E eles saem rindo da igreja, cantando e louvando a Deus. Lembra dessa? Vamos lá, eu não coloquei não, mas já que o Espírito Santo me lembrou aqui, deixa eu mostrar para você aqui rapidamente. Atos capítulo 8, não, desculpe, é Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versos 40 a 42. Atos capítulo 5, marca aí, Atos 5, 40 a 42. Atos 5, 40 a 42. Vamos correr que eu tenho um... Vamos lá. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-nos que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles estão presos, foram chicoteados, ameaçados de morte. E como é que eles saem de lá? Ansiosos? Eita, meu irmão, agora o negócio lascou. Agora lascou. Não vai ficar... Não, eles saem alegres. Não é nem normal, é regozijando-se. Porque eles aprenderam a lançar todo medo e toda ansiedade sobre aquele que tem poder para curar nossos medos e ansiedades, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Continua. Jesus claramente proíbe a ansiedade. Vamos ler junto Mateus 6, 34, no Sermão do Monte. Diz assim, vamos juntos. Portanto, vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia... Como é que vamos fazer amanhã? Olha, amanhã a gente vai ter os... Amanhã, deixa o mal de amanhã para amanhã. Não traga para hoje, não. E olha a palavra inquieta aí. Merimna, que é a palavra para ansiedade. Não fique ansioso com o dia de amanhã. Para que essa preocupação? Para que essa inquietação? Para que essa cabeça pesada? Amanhã tem os seus cuidados. Basta o dia, seu próprio mal. Se preocupa com hoje. Jesus proíbe a ansiedade. Eu coloquei aqui o exemplo de Lia. Pastor, vou fazer o seguinte. Eu estou vendo que se eu for correr, eu vou perder muita coisa boa aqui para frente. Não precisa correr não, né? Eu vou devagar mesmo. Não vai dar para terminar hoje mesmo. Falta pouco mais de 12 minutos. Eu vou devagarzinho e na próxima semana, na próxima aula, eu termino sobre ansiedade, tá bom? Então não vamos correr não, porque acho que a gente perde muito se a gente correr. Vamos lá. Não vou ficar ansioso, não. Essa foi boa, reverendo. O exemplo de Lia. Olha só a história de Lia. Vamos lá para Gênesis 29. Eu vou parar aqui em Gênesis 29. Vamos lá, a história de Lia. Todo mundo sabe que Jacó amava Raquel e não Lia, né? Jacó não Lia. Vamos lá. A história de Lia e Raquel, vou parafrasear para vocês a história de Lia e Raquel. Lia é uma pessoa extremamente interessante na Bíblia. Ela casou com o homem que ela amava. Mas o homem que ela amava, que era seu marido, não a amava. Você consegue imaginar uma vida em que você ama uma pessoa que é seu esposo, que é seu cônjuge, esposo ou podia ser esposa também, e essa pessoa não só não lhe ama, como diz a Bíblia, que até odeia. A Jacó é descrito aqui que ele chegou até a odiar Lia. Lia, diz o texto aqui, que ela era preterida. E a palavra no hebraico significa literalmente odiada. Eu coloquei Gênesis 29, 35, mas eu tenho que ler quase todo o capítulo, eu vou só
parafrasear para você. Então, Lia, coitada, ela era preterida, era odiada pelo seu próprio marido. Eu imagino Lia, a vida dela toda, a vida de Lia toda, cadê o versículo que Lia era preterida, que eu queria mostrar para vocês? Deixa eu ver aqui. Se você achar Gênesis 29, que Lia era preterida, me mostra aqui, por favor. Gênesis o quê? 29 o quê? 31. É exatamente isso mesmo. Que ela era desprezada. Outras versões colocam preterida, né? Mas a palavra no original aqui hebraico é um desprezo com ódio. Não é só que não está nem aí. É que ela era desprezada, ela era odiada mesmo. Agora, imagina uma situação dessa. É a mesma situação nós para com Deus, do pecador para com Deus. Ela ama seu cônjuge, seu esposo, e ele não só não a ama, como a despreza, odeia, chega a se odiar. Muito bem. Só que Lia, de fato, era a esposa que Deus tinha escolhido para Jacó. Lia era a esposa que Deus tinha. Raquel, que é muito louvada e pregada e tal, Lia é uma pessoa praticamente apagada na Bíblia. Dificilmente você vê uma pregação sobre Lia na Bíblia, dificilmente. Raquel não, tanto é que tem mais nome de Raquel no mundo que de Lia. Muito bem. Lia passou quase 40 anos sofrendo com um casamento infeliz. Ela ansiou um dia em que fosse feliz. Ela foi feliz um dia na vida dela, no dia do casamento dela e mais nada. Por quê? Vocês conhecem a história que Jacó trabalhou para casar com Raquel. No dia do casamento, o pai colocou Lia na tenda de Jacó, em vez de Raquel. Jacó entrou na tenda, se relacionou com Lia, achando que era Raquel. Tinha tomado um porre também, estava bêbado. Quando amanheceu o dia que ele foi ver, não era Raquel, era Lia, mas já estava casado. E naquela cultura não tinha mais jeito. Algumas pessoas dizem, mas isso é um absurdo, como é que o cara casa com a mulher e vai dormir com a outra sem saber que é ela? Não, tem explicação sim, a Bíblia não tem erro. Primeiro, Jacó tinha 75 anos quando casou. Não recomendo nenhum solteiro aqui casar com 75 anos, que não tem futuro, muito futuro não. Segundo, as mulheres orientais, nas suas noites de núpcia, elas cobrem a cabeça e fica só os olhos de fora. Terceiro, era de noite, no escuro. Quarto, deram um porre no miserável, né? O bicho coitado estava bêbado. Quinto, ele passou 7 anos esperando esse casamento. Meu compadre, 7 anos esperando o casamento. Na noite do casamento, o que a pessoa não quer é conversar. O que tinha de conversar, já conversou. Na hora que ele entrou na tenda, que viu qualquer coisa se mexendo, respirando, ele agarrou. Podia ser até a macacachita que ele agarrava. Então não contou conversa. Então tem sentido sim. Se mexeu, respirou, não quis nem conversa. Em outras palavras, a Bíblia está correto o que aconteceu, certo? Mas aquele foi o último dia de casamento de Raquel, de Lia. Dali, mais 40 anos, foi só sofrimento. Por quê? Porque ele trabalhou de novo, casou com Raquel, e ele amava realmente Raquel e desprezava Lia. E a coitada da Lia passou uma vida toda de ansiedade. Bom, esse é o contexto. Agora vamos lá. O que Deus fez? Deus fez Lia fértil e Raquel estéril. E naquela cultura, filhos era importantíssimo. Aí ela vai ter o primeiro filho em Gênesis capítulo 30, versículo... Gênesis capítulo 30, Gênesis capítulo 29, versículo 32. Ela tem o primeiro filho, chama de Ruben. E diz o seguinte: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ela acreditava que por ter um filho, o marido ia amá-la. E ninguém ama ninguém por causa de ninguém, nem por causa dos filhos. E casamento não se sustenta por causa de filho. Você tem que amar seu cônjuge.
e amar seus filhos, porque o seu amor para com seu cônjuge é diferente do seu amor para com seus filhos. Casamento que se sustenta por causa de filho, ele está prestes a naufragar. Você tem que amar seu cônjuge, como Deus nos ensinou e tal. E seus filhos é outro amor, é um amor diferente. A coitada da Lia no desespero, olha a palavra, aflição, aflita, ansiosa. Ele diz, agora vai amar meu marido. Não, amor. Concebeu outra vez e teve outro filho. E chamou o filho de, eu acho que o segundo filho, se eu não me engano, é Simeão. E vai dizer, soube o Senhor que eu era. Olha o versículo que eu estava procurando. Como? Aborrecida na versão da senhora? Desprezada. A outra aborrecida. A minha coloca preterida, mas essa palavra é a mesma, odiada, desprezada. Você me aborrece. Eu não gosto de você. Quando você está perto de mim, eu fico aborrecido. Essa é a ideia. Ela acreditava que tendo o segundo filho, agora o Senhor ouviu, se unirá a mim o meu marido. Não se uniu. Versículo 34. Outra vez concebeu Levi, e vai dizer o seguinte, agora, desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos, por isso ele chamou Levi. De novo não deu certo. Agora preste atenção agora. Ansiedade, aflição, choro, lágrimas, tristeza. Quando chega no 4º filho, versículo 35, de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez não. Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar luz. O que aconteceu? Enquanto ela estava ansiosa, desesperada por aquilo que afligia ela, que era o amor do seu esposo, que ela não tinha, que não era correspondido, ela passou todo aquele sofrimento. Quando chegou em Judá, ela disse, quer saber de uma coisa? Vou entregar meu fardo nas mãos de Deus. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou glorificar o nome do Senhor. Senhor com letra maiúscula, Yahvé. Eu vou glorificar a Deus. Eu vou entregar minha vida nas mãos de Deus. E descansou. Finalmente, ela tirou de cima dela a ansiedade, porque aprendeu a louvar a Deus. Louva o Senhor, descansa no Senhor para você ver as coisas. Tem exemplos na Bíblia e tem exemplos fora da Bíblia. E esse filho que ela vai dar à luz, que ela descansou, quando ela deu à luz a Judá, nossa, até arrepia. É a raiz que vai trazer ao mundo Jesus Cristo, que vai trazer ao mundo o leão de Judá, da tribo de Judá. É esse filho que vai trazer ao mundo o Salvador. O nome Judá significa louvor. O nome Judá significa louvor. Eu acho esse nome lindo. Se eu tivesse mais um filho, ele assim, não tem mais um filho, ele assim. Se for menino, eu vou colocar de Judá. Eu acho lindo esse nome, louvor. Ela finalmente aprendeu a descansar porque começou a louvar o Senhor. E lá no final da vida dela, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Raquel morre fora da terra prometida. Raquel morre fora da terra prometida. Lia, eu não sei se eu vou achar aqui o versículo. Lia, quando ela vai morrer, ela é enterrada na caverna de Macpela, junto com as matriarcas que formam a nação judaica. Eu não sei se eu vou achar, meu irmão. Não sei se eu vou achar aqui, mas tem uma passagem na Bíblia que está aqui, achei, louvado seja Deus. Abre para Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 31. Gênesis 49, versículo 31. Vamos ler junto aqui, vamos lá. Ali sepultaram Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaca e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Jacó termina os seus dias de vida sepultado na mesma caverna que todos os patriarcas e todas as matriarcas foram sepultados. Não termina Jacó e Raquel. Termina Jacó e
Raquel sempre foi idólatra, sempre. Lia buscou ao Senhor. Por isso que ela venceu as suas ansiedades, as suas dores e as suas aflições. Descansa na terra prometida ao lado do esposo, que a desprezou no início, mas que quando ela aprendeu a louvar a Deus, Deus transformou o coração dele. Viveram 37 anos juntos e felizes. 37 anos juntos e felizes. Aquela mulher que era sofrida e ansiosa, resolveu os seus problemas quando começou a louvar o Senhor. Por que nós não podemos resolver os nossos também? Até domingo, Deus nos abençoe. Eu queria